Para fazer esse bombom de prestígio, adicione nessa vasilha aí uma xícara de coco em flocos desidratado. Você pode comprar o sem açúcar, de preferência, tá bom? Você encontra em lojas de produtos naturais, em qualquer mercado, tá? Olha aqui como é que é o flocos dele. E esse ingrediente aqui que a gente vai usar é o segredo para a gente não precisar usar o leite condensado, nem levar o nosso bombom ao fogo para chegar no ponto. Que no caso aqui é o leite em pó. Estou utilizando o integral, pode ser o leite em pó desnatado, zero lactose, tá bom? Para você usar aqui na sua receitinha. E agora, o que a gente vai fazer? Você vai misturar aqui esses dois ingredientes. Aqui é somente esses ingredientes, tá? Não precisa adoçar, tá? E antes que venha falar que no leite em pó tem açúcar, não, gente, no leite em pó não contém açúcar, tá? O único açúcar que você vai ter lá é do carboidrato do leite, tá? Que é um tipo de açúcar, não é açúcar adicionado, é diferente. Claro, olhe a marca, leia o rótulo, porque tem marca fuleira por aí no mercado, né? Então, o seu bombom vai ser sim sem açúcar. Mas, se você quiser, você pode adoçar. Se você falar, eu não quero esse negócio sem nenhum docinho, você pode pôr aqui um adoçante em pó, como stevia, xilitol, ou até mesmo gotinhas de adoçante, tá bom? Ou um açúcar mais natural, ou uma néctar, por exemplo, aqui. E agora, o segredo aqui é a gente vir com um pouquinho de água. Se você quiser, você pode até mesmo substituir a água por creme de leite, tá bom? Leite de coco. Eu não indico muito leite de coco de mercado, porque o bicho tem um gosto residual muito forte. E a gente já está utilizando o coco em flocos seco, que ele já tem um sabor bem forte, né, de coco, então não vai combinar usar aqui o leite de coco de mercado, tá? A não ser que você use o caseiro, ó. Essa receita ela não é muito boa para você mexer com a colher, tá? Tem que ser com a mão mesmo. Você vai colocar só um pouquinho de água e aí você vai amassando aqui, ó. Não põe a água toda de uma vez, tá? Porque senão você pode deixar cremoso. A gente não quer isso aqui cremoso. Tá vendo? Eu coloquei só um pouquinho de água e aqui já foi dando a liga no meu bombonzinho. Por isso que o leite em pó, ele é bom para fazer essa receita por causa disso, por causa da liga que ele tem, né? Então você não precisa usar leite condensado, não precisa chegar no ponto lá no fogo. E aí você vem com a água mesmo só para dar esse ponto. Vai pondo bem pouquinho e vai envolvendo os ingredientes. Pronto, ó, gente. Vou lavar minhas mãos pra gente modelar. E aqui já está ok o nosso docinho, ó, tá vendo? É bem rapidinho faz, gente. Esse é o ponto da massa, tá bom? Deixo aqui, vou lavar minhas mãos pra gente dar continuidade. Próximo passo aqui é a gente modelar o nosso bombom de prestígio. E aí você pode fazer no formatinho que você preferir, tá bom? Você pode fazer a bolinha, você pode fazer ele mais compridinho, no formato que você acha legal. E se você quiser também, você pode até mesmo pesar para você fazer em porções ali iguais, até mesmo caso você for querer vender esse docinho fit aí na sua região, tá? No caso eu vou fazer no olhômetro mesmo, tá? Aqui, sem regras, mas você pode seguir essa opção, tá bom? Aqui deve ter uma porção de 20 gramas, vou tentar fazer tudo no mesmo tamanho. Deixa eu dar uma amassadinha. Mais quadradinho assim, acho que fica legal, ó. Você pode fazer de leite ninho, tá? Se você preferir, principalmente se você for vender, você pode usar o leite ninho, que é mais gourmetizado, né? Ele é um pouquinho mais caro, um pocão mais caro, né? Dependendo. Mas para vender, você vai ter um docinho mais gourmetizado, sem açúcar, né? O leite em pó que eu gosto de usar para fazer receita, né? É o da Itambé, tá bom? Eu não é publi, tá, gente? Quem dera. Mas eu gosto demais do leite em pó daí também. Próximo passo aqui é a gente passar
esses bombonzinhos no chocolate, né? Já tirei da geladeira, coloquei lá enquanto eu derreti o chocolate. Eu derreti aqui, ó, o chocolate em banho-maria, de preferência para que sua receita não contém nada de adição de açúcar refinado, você utilize aí um chocolate que seja sem adição de açúcar, tá bom? Então aqui eu vou passando e vou retirando e colocando aqui em outro prato. Passei todos no chocolate e aqui eu vou levar para a geladeira enquanto eu derreto mais um pouco, só para eu fazer uma finalização legal aqui no meu bombom. Ó, levei para o freezer para ser mais rápido, para endurecer aqui o chocolate. Enquanto eu ia derretendo um pouquinho de chocolate só para eu fazer uma decoração aqui em cima e ficar bem bonito. Ó, passei o chocolate aqui em cima só para dar uma decoradinha e levo novamente para o freezer, tá? E vou deixar por mais 2 minutinhos só até endurecer o chocolate. Ó, minha gente, deixei ali no freezer e aí eu vou tirar aqui, ó. E vou colocar nesse pratinho aqui, ó. Vou colocar tudo aqui nesse pratinho. Para essa receita, vamos começar aqui, né, triturando a aveia. Eu vou utilizar 3 colheres de aveia em flocos. Pode ser farelo de aveia, que já vai estar pronto, você não precisa triturar, tá? Junto aqui com essa aveia, eu já vou colocar, ó, 1 colher de farinha de amêndoas, 1 colher e mais um pouquinho. Lembrando que você pode substituir a aveia aqui nessa receita por alguma oleaginosa, pode ser por amendoim, pode ser por amêndoas, castanha de caju, tá? O importante é começar triturando esse ingrediente primeiro. Vou fazer isso nesse liquidificador porque ele é muito bom para isso, mas você pode fazer no processador. Ó, após triturar aqui a aveia, eu vou adicionar tâmara. Tâmara sem caroço. A tâmara é uma fruta bem docinha, excelente para fazer esses docinhos sem açúcar, tá? Sem adição de açúcar. E se você quiser, você pode substituir por ameixa, por uva passas, pode também ser substituída por damasco. Coloquei aqui, ó, aproximadamente 30 gramas de tâmara e aí eu vou bater até ficar uma massa bem firminha. Uma colher de água, ponho aqui e bato. Aí eu passo essa farofa aqui, ó, para essa vasilha. Como você pode perceber, fica uma farofa úmida. E aqui a gente vai terminar de ajeitar o ponto do nosso docinho. Com a mão, a gente vai amassar isso aqui e vai terminar de dar o ponto do nosso docinho, gente. O cheiro tá maravilhoso. Ó, quando você pega com a mão, já uniformiza tudo, ó. Massinha pronta. Vou lavar minhas mãos pra gente modelar isso aqui. Você vai pegar porções aí de aproximadamente 10 gramas, tá? Eu não vou pesar, mas se você quiser, você pode fazer isso. E aí você vai enrolar, ó. Você vai ter tipo um docinho assim. Você vai pôr aqui. Lembrando que você pode fazer no formatinho que você quiser. Pode ser no formatinho de bombonzinho, tá? Quadradinho. E aqui, gente, eu fiz uma quantidade mais para demonstração de como preparar um docinho sem açúcar, saudável, com poucos ingredientes, para você preparar para uma festa de alguém que não pode lactose, que não pode consumir o açúcar refinado ou que está diminuindo no consumo, tá? Mas você pode duplicar a receita, não tem segredo, tá? Você pode ir aumentando.
Você viu que eu usei 3 colheres de aveia em flocos e 1 colher bem generosa de farinha de aveia, de amêndoas, que eu fiz em casa mesmo a farinha de amêndoas, tá? Só triturei amêndoas. Você pode comprar amêndoas e triturar junto com a aveia em flocos. Ou você pode comprar o farelo de aveia e triturar somente a oleaginosa. Ou você pode preparar somente com a oleaginosa. Aqui no canal tem uma receita que eu faço com nozes, tá? Vou deixar o link dessa receita na descrição do vídeo para você, caso queira lá aprender como é que faz com nozes, tá bom? Só que eu faço em outro formatinho e de outra forma também, tá? Então, ó. Pronto, aqui me renderam 7 porções. E aqui o que eu vou fazer? Como no final eu vou querer passar no chocolate, eu preciso levar para a geladeira para esfriar. Eu vou levar para o freezer, né, que vai ser mais rápido o processo. Vou deixar esfriar um pouco e depois eu dou continuidade na receita, tá? Como eu vou passar no chocolate, eu preciso que esteja bem geladinho para quando eu finalizar ali, né, o chocolate endurecer. E daqui a pouco eu volto para te dar continuidade. Deixei no freezer por aproximadamente 30 minutos. E aqui eu derreti, ó, um chocolate amargo em banho-maria, ó. E eu vou pegar esse docinho aqui, vou passar aqui nesse chocolate. Ó. Passei aqui no chocolate, vou pôr aqui, ó, nessa bandejinha. E eu vou fazer isso com todas as bolinhas, tá? Se você não quiser passar no chocolate amargo, não precisa. Só assim já fica uma delícia, mas para dar um sabor a mais, eu passo aqui no chocolate. Passei todos aqui no chocolate e eu vou retornar para a geladeira para endurecer esse chocolate. Daqui a pouco eu volto. Para fazer essa delícia, essa sobremesa sem açúcar, a gente vai utilizar aqui, ó, 2 maçãs pequenas, uma banana bem madura, um pedaço de coco fresco e 6 tâmaras. Pode ser ameixa, pode ser uva passas. A maçã ela já é levemente doce, a banana também é doce, é mais doce do que a maçã. E aí a gente complementa o doce dessa receita com as tâmaras. Lembrando, como eu falei, pode ser ameixa ou uva passa. Aí o que eu vou fazer? Vou picar bem aqui, porque a gente vai processar no liquidificador. Essa receita é excelente para você que quer substituir o açúcar no seu dia a dia. Também é uma excelente ideia para quem tem intolerância à lactose, porque a gente não vai utilizar leite. Também é uma ótima alternativa para quem tem alergia ao ovo, porque é uma receita de sobremesa também que não vai ovo. Então já salva aí para você aproveitar naquele dia que você tiver com vontade de comer um doce saudável. Pico também o coco para facilitar na hora de bater. O coco vai dar textura para essa sobremesa, além de bastante sabor, né? Pico também a banana. E aqui é o seguinte, vou passar isso aqui para um liquidificador, pode ser no processador também. Vou pegar aqui o liquidificador, passo tudo para cá. Eu adiciono 100 ml de leite de coco caseiro. É importante que seja o caseiro, porque o leite de coco de mercado, ele tem um sabor residual muito forte. Então ele pode retirar aqui o sabor da sobremesa, deixando a receita não muito legal, sabe? Então é melhor que você faça o leite de coco caseiro, é bem simples, rapidinho você faz. Aqui no canal já tem receita ensinando a fazer. E agora eu vou acrescentar aqui umas 4 colheres de cacau em pó 100%. Se eu sentir necessidade, aí eu ponho um pouco mais, mas acho que só 4 tá bom. Não fica muito forte. Vou bater bem. Terminando de bater, você vai passar toda essa mistura aqui, ó, para uma panela.
Ó, e assim que você bate, você tem essa textura aqui, ó. E agora aqui a gente vai ligar o fogo e vai ficar mexendo por aproximadamente 10 minutos ou até com que esse docinho fica bem firme. Vou mostrar o ponto assim que estiver ok, tá? Você deixa aí em fogo médio e é só ficar mexendo. Vou trocar aqui essa colher, pegar aqui a espátula para evitar ficar arranhando no fundo da panela. E aqui vai ficar, ó, mexendo. Ó, minha gente, aqui já está no ponto de desligar. Você vai ter assim, ó, um doce mais firme, ó. Tá vendo? Bem mais firme, ele vai dar uma reduzida. Vai ficar com essa textura. Aqui eu deixei em fogo médio por 8 minutinhos. Mas se você achar necessidade, você pode deixar um pouco mais ou até mesmo um pouco menos. Vai depender também da chama aí do seu fogão, né? Olha aqui. Então aqui já está no ponto, vou passar para uma taça isso aqui. Aí agora o que eu vou fazer? Vou levar para a geladeira, vou uniformizar aqui, ó. E aí também, o tempo que fica na geladeira, esse doce aqui de chocolate vai ganhando consistência. Ó, minha gente, deixei aqui na geladeira até ficar bem geladinho. E aí eu vou finalizar jogando um pozinho de chocolate aqui em cima e coco ralado. Eu jogo aqui um pozinho de chocolate só para dar uma decorada. Essa receita começo deixando 150 gramas de tâmara na água quente por aproximadamente 30 minutos. E você pode sim substituir a tâmara por uvas passas ou ameixa seca. Ameixa sem caroço também, tá? Se passaram aqui 30 minutos e eu vou descartar essa água. Em seguida, vou passar essa tâmara para um liquidificador. Pode ser em um processador. E junto à tâmara, vou adicionar 100 gramas de nozes. Pode ser outra oleaginosa de sua preferência. Pode ser amendoim, amêndoas, castanha de caju, tá? Então agora aqui eu vou triturar esses ingredientes e como é no liquidificador, eu vou bater, mexo com a colher, bato, mexo, para poder envolver todos os ingredientes. E aí eu vou mostrar para vocês o ponto que tem que ficar. Em seguida, eu vou pegar aqui uma forma para pão, ou pode ser a que você tiver aí na sua casa. Vou adicionar o papel manteiga. Se você não tiver papel manteiga, você pode untar, tá? Passo para cá as tâmaras e as nozes trituradas. Olha aí como é que fica. Fica ainda pedaços de tâmaras e pedaços de nozes. Isso vai deixar mais gostoso ainda o nosso doce. No processador, com certeza, é menos trabalhoso de triturar do que no liquidificador, mas nem todo mundo tem processador em casa, né? Mas sim, dá para fazer no liquidificador, é só ter um pouquinho de paciência, bater, mexer com a colher, bater, mexer até dar uma boa triturada. E agora aqui, ó, é só espalhar. Gente, só assim já fica uma delícia, imagina quando finalizar esse doce.
Agora eu levo ao freezer por aproximadamente 30 minutinhos. Agora eu vou derreter esse chocolate amargo sem açúcar em banho-maria. Depois de 30 minutos no freezer, vou retirar aqui e cortar. Vou retirar aqui do papel manteiga. Aí você corta eles, vai ficar assim, ó, quadradinho. E se você quiser comer assim, já está ok, fica uma delícia. Mas para realçar mais ainda esse doce e deixar ele bonitinho, vou passar ele no chocolate derretido. Bora lá! Aí eu vou mergulhar esses quadradinhos aqui, ó, no chocolate derretido. Agora eu levo ao freezer novamente por aproximadamente 20 minutinhos ou até o chocolate ficar bem firme. Para fazer esse doce, você vai precisar de 150 gramas de castanha de caju torrada, tá? A torrada é mais saborosa. Tem que ser essa torradinha aqui caseira, tá, gente? Não pode ser aquela torrada com sal, não, que não fica tão saboroso. Antes de preparar a receita, você vai precisar deixar essa castanha de molho em água por no mínimo 2 horas, ou até você perceber que elas estão bem molinhas. Como aqui já ficou no demolho, eu vou descartar essa água para a gente poder dar continuidade na receita. Aí depois de descartar a água, vou passar essas castanhas aqui, ó, para um liquidificador. Aí aqui eu vou adicionar, ó, 2 colheres bem generosas de cacau em pó 100%. Pode ser o cacau em pó 70% também, se você achar o 100% muito forte. O bom do 100% é que você vai consumir um cacau 100% natural, sem adição de açúcar. Para adoçar, eu vou utilizar o adoçante xilitol. Então aqui eu vou adicionar, ó, 3 colheres de sopa. Se eu sentir necessidade, eu ponho um pouco mais depois, mas eu acho que aqui tá bom. E aí agora eu venho adicionando 150 ml de água. Vamos bater isso aqui tudo muito bem. Ó, minha gente, bati muito bem aqui e fica tipo um creme, ó, bem lisinho. Já até experimentei, o doce tá no ponto. Eu acho que o cacau também. O cacau, se eu sentir necessidade, eu ponho um pouco mais na hora que eu passar aqui pra panela. Vou pegar aqui como é que diz? Uma espátula, que eu vou conseguir limpar melhor o liquidificador. Joguei aqui um pouquinho de água para limpar bem o liquidificador. Então aqui é fogo médio, até engrossar e chegar no ponto de brigadeiro de enrolar. Lembrando que você pode deixar também no ponto de brigadeiro de colher, se você quiser servir como brigadeiro de colher. E o bom disso aqui é que você pode utilizar também como recheio de bolo, você pode deixar no fogo até chegar ao ponto de recheio de bolo, de cobertura. Enfim, aqui é um substituto do brigadeiro comum, então você pode usar aí nas suas receitas como você usaria o brigadeiro. Ó, chegou aqui em um ponto que está perfeito para você usar como recheio de bolo. Olha só. Olha que coisa linda isso aqui. Ó. Pode também já desligar se você for querer comer como brigadeiro de colher. Se você for querer servir como aqueles docinhos de potinho, na taça. Aqui se você for querer servir também como um creme de chocolate,
com morangos. Enfim, tá no ponto perfeito aqui. Porém, como eu vou querer enrolar, eu vou deixar um pouco mais, porque senão não dá o ponto, ó. Chegou aqui no ponto de enrolar e fica assim, ó. Quando você mexe, une tudo e não gruda nada no fundo da panela, ó. Você vai mexendo, fica tudo unido. Então aqui já está no ponto de desligar e eu vou passar para um prato. Como eu estou sem tempo, eu vou levar essa massa aqui para esfriar na geladeira, gente, porque senão vai demorar demais. Então, olha só que massa de brigadeiro bonito. Olha que docinho perfeito você vai ter. Aqui eu levo para a geladeira para esfriar e também terminar de alcançar o ponto de enrolar. Ó, minha gente, ficou aqui na geladeira até ficar bem geladinho e mais firme para poder enrolar. E eu vou enrolar mais ou menos em bolinhas de 13 gramas por aí, tá? Então, ó, bem simples de enrolar, só modelar aqui na mão. Aí, o que que eu fiz? Ó, enrolei aqui e aí eu separei a castanha de caju triturada para eu passar. Separei cacau em pó também. Mix de granulado branco e preto, esse aqui contém açúcar, mas você pode procurar um sem. Ou usar somente a castanha ou o cacau em pó. E também um pouquinho de granulado de chocolate. Aí vou passar em um pouquinho de cada. Passar primeiro aqui na de castanha, pra ficar bem original. Ó. Aí peguei aqui essas forminhas, ponho aqui. Esse aqui eu vou passar no cacau em pó. Ó, enrolado no cacau em pó também fica bonito, fica parecendo um brigadeiro trufado. Ponho aqui. E é isso, vou enrolar aqui. Quando eu terminar, eu mostro pra vocês o resultado final. Coloquei aqui nessa bandeja e me renderam 11 docinhos de 15 a 17 gramas. O mais indicado para quem não pode açúcar é finalizar com o cacau em pó, tá bom? Ou a castanha, porque esses outros granulados aqui geralmente tem açúcar, é mais difícil de encontrar eles sem açúcar, tá? E olha só o tanto que fica bonitinho, para você colocar na festinha aí de uma criança que não pode consumir leite, de uma pessoa que não pode consumir açúcar, para você colocar na mesinha daquela pessoa que não consome nada de origem animal, pode ser uma excelente alternativa.